O que faz um analista de dados? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bem, meu nome é Fabrício Carnevale, sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial e esse é o meu canal, Fabrício Carnevale, Dados IA, um canal voltado para a área de dados e inteligência artificial. Então, bora para o conteúdo. O que faz um analista de dados? Bem, o analista de dados, ele é o responsável por transformar as informações, os dados complexos em informações claras e simples para os gestores das empresas tomarem as melhores decisões. Vivemos hoje em uma era onde os dados são gerados o tempo todo, desde uma simples compra online até interações nas redes sociais. Tudo isso gera informação diariamente, mês a mês. Mas surge uma pergunta importante. Quem transforma esses dados em decisões inteligentes? E aí exatamente nessa hora que entra esse profissional analista de dados. Esse é um profissional, o analista de dados é um profissional cada vez mais valorizado, responsável por interpretar informações e ajudar as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Na aula de hoje, você vai entender o que esse profissional faz e por que essa carreira está em alta no mercado de trabalho. Então, o que é um analista de dados? O analista de dados, ele é o profissional responsável por coletar, organizar e analisar dados com o objetivo de gerar insights aos gestores das empresas. Ele funciona, por exemplo, como uma ponte entre os dados brutos e a tomada de decisão. Ou seja, ele transforma números, em informações que fazem sentido para empresas e gestores. E é muito importante entender, não se trata apenas de olhar números, mas de entender o que eles realmente significam. Então, o analista de dados, ele é o responsável por coletar, analisar os dados. Ele transforma esses dados em informações úteis para que os gestores, os líderes da empresa possam tomar as melhores decisões. Lembrando que essa análise dos dados sempre começa através da coleta, depois limpeza, transformação, análise e depois a produção dos relatórios e dos dashboards. E quais são as principais responsabilidades de um analista de dados? No dia a dia, o analista de dados realiza diversas atividades importantes. Ele coleta dados de diferentes fontes, faz a limpeza, transformação, a organização dessas informações, realiza análise e cria relatórios e dashboards, como eu disse no slide anterior. Além disso, ele também precisa apresentar os insights de forma clara, de forma simples e clara, para que mesmo aqueles profissionais que não são especialistas na área de análise de dados possam entender o que os dados querem dizer, quais as informações. Tudo isso garante que os dados sejam confiáveis e úteis para a tomada de decisão. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento de dados. Os dados precisam ser confiáveis. Então, antes de analisar qualquer coisa, é fundamental garantir que os dados estejam corretos. Isso envolve remover os erros, tratar valores ausentes e organizar as informações de maneira o mais organizada possível. Essa etapa é chamada de pré-processamento de dados. E essa etapa, o pré-processamento dos dados, é uma fase extremamente importante, porque dados maltratados podem levar a decisões erradas. Então, tudo começa na coleta e depois na transformação, no tratamento dos dados. Então, o analista de dados, ele vai fazer uma limpeza desses dados, corrigir valores ausentes, normalizar os dados
na mesma escala, caso seja necessário. Tudo isso para depois começar a fazer as análises de dados. Agora vamos falar sobre análise de dados. Análise e interpretação. Depois que os dados estão preparados, começa a análise pelo profissional, o analista de dados. O analista busca identificar padrões, tendências e comportamentos nos dados. Ele tenta responder perguntas como: o que está acontecendo, por que isso aconteceu e o que pode acontecer no futuro. Essa etapa transforma dados em conhecimento estratégico. Então, nessa fase da análise dos dados, o analista de dados ele vai identificar os padrões nesses dados, entender as tendências, gerar insights, relatórios, através de relatórios, para que os líderes, os gestores dessa empresa possam realmente entender o que está acontecendo e quais as providências necessárias para que a empresa consiga resolver os problemas ou melhorar o que já está dando certo. E quais são as ferramentas utilizadas? Nós temos várias ferramentas para trabalhar com análise de dados. Eu coloquei aqui no slide 5 ferramentas, mas existem muitas ferramentas. Para realizar esse trabalho, então, o analista utiliza diversas ferramentas. Aí eu coloquei aqui o Excel, o SQL, Python, Power BI, Tableau. As ferramentas elas ajudam a manipular os dados, realizando análises, criando visualizações que facilitam a compreensão das informações. Então, através das ferramentas, o profissional analista de dados ele consegue fazer todo esse processo, desde o tratamento dos dados, a análise e a visualização dos dados de maneira simples e transparente. E qual a importância no mercado do analista de dados? Bem, hoje as empresas que utilizam dados conseguem tomar decisões mais rápidas e mais assertivas. Por isso, o analista de dados se tornou um profissional estratégico em diversas áreas, como finanças, saúde, marketing e tecnologia. E a tendência é que a demanda por esse profissional continue crescendo. Então, muitas empresas começaram a perceber a importância do analista de dados nesse trabalho de melhorar as decisões que as empresas tomam através da análise dos dados que as empresas geram a todo momento, durante a operação das empresas. Então, a importância do analista de dados é cada vez maior no mercado. E quais são as habilidades necessárias para que o analista de dados, para que você seja um excelente analista de dados? O analista de dados, para se destacar na área, não basta apenas saber usar ferramentas. O analista precisa desenvolver raciocínio lógico, pensamento analítico, uma boa comunicação, curiosidade e investigação. Além disso, a curiosidade é fundamental, porque muitas vezes é preciso investigar os dados para encontrar respostas. Saber explicar os resultados é tão importante quanto saber analisar. Então, não adianta o analista de dados fazer um excelente trabalho na coleta, no tratamento, na análise dos dados, se ele não conseguir fazer essa comunicação dos resultados de maneira eficiente para a diretoria da empresa. Então, essa questão da comunicação é importantíssimo também para o analista de dados. Vamos a um exemplo prático do trabalho do analista de dados. Vamos imaginar uma situação simples. Uma empresa percebe que as vendas caíram. O analista de dados entra para investigar e analisar os números. Ele pode descobrir, por exemplo, que a queda aconteceu em uma região específica ou em um determinado período. Com essa informação, a empresa consegue agir rapidamente. Esse é o verdadeiro poder dos dados na prática. Então,
uma determinada empresa está passando por algum problema, né? No caso aqui a gente colocou como queda nas vendas. Então o analista de dados ele começa a coletar esses dados, né? Fazer a limpeza, a transformação dos dados, começa a fazer a análise dos dados para identificar o problema, para descobrir aonde está o verdadeiro problema da queda das vendas. Então é apenas um exemplo simples, mas bem importante aqui para a gente entender o trabalho do analista de dados. Chegando então aqui no nosso slide, terminando aqui o nosso vídeo, chegamos à conclusão. O analista de dados, então, ele é o profissional que transforma a informação em estratégia. E pensando aqui com um pouco mais de calma, em um mundo cada vez mais orientado por dados, essa carreira se torna essencial. Entender esse papel é o primeiro passo para quem quer entrar nessa área. Então, o papel do analista de dados ele é estratégico nas empresas, né? Porque ele pega os dados, transforma os dados em uma informação e essa informação leva a uma decisão que os líderes das empresas irão tomar. Então, o papel do analista de dados é muito, muito importante no mercado atual, no presente e no futuro. E aí, você quer aprender mais sobre dados? Peço que caso você tenha gostado do vídeo, esse é apenas o segundo vídeo aqui do meu canal, e peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, e caso você tenha alguma sugestão, algum tema, algum conteúdo que você queira que eu faça um vídeo aqui, você pode deixar sugestões nos comentários, que eu terei o maior prazer em fazer uma pesquisa e falar sobre esse tema que você quer. Lembrando que o objetivo desse canal é que possamos crescer juntos, né? Nessa área de dados e inteligência artificial. Eu sou apenas um estudante, né? Estou fazendo uma graduação em ciência de dados e inteligência artificial, e o principal objetivo desse canal é que possamos crescer juntos, né? Com outros estudantes e pessoas que estão migrando de carreira agora, querendo partir para a carreira de analista de dados. Ok? Obrigado e te vejo no próximo vídeo.